Para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Nós fizemos uma leitura da palavra do Senhor. Eu estou com uma palavra já há um tempo, buscando de Deus para 2021. E eu queria mostrar para os irmãos, revelar para os irmãos que Deus falou comigo para 2021. No livro de Êxodo, capítulo 14, nós lemos uma promessa de 400 anos, né? Se você for ver no livro de Gênesis, Deus promete para Abraão algo forte ali também, né? Muito forte, a partir de Deus, uma chamada para a vida de Abraão. E dentro dessa chamada da vida de Abraão, obviamente Deus vai mostrar todo o processo, todo o trabalho que ele queria realizar o povo de Israel. Somente a terra de Canaã, a promessa, e Deus vai mostrar para Abraão. E ali ele fala dos 400 anos que esse povo iria passar com aflição, sofrimento e tudo mais. E dentro desses 400 anos de espera para serem libertos, né, era uma liberdade que o povo estava esperando aqui no Êxodo. E Deus vai traçar uma trajetória, né, uma rota de saída para eles, diante de uma profecia. Uma promessa de Deus, mesmo que foi para que trouxesse escravidão e sofrimento para o povo, mas foi Deus que falou para Abraão dos 400 anos. Pode ser que lá em Gênesis você vai ouvir isso, desses 400 anos, pode ser que Deus não queria colocar realmente assim um tempo exato, como foi Moisés mostrando para nós, deixando registrado aqui que foram 430 anos que eles viveram aprisionados na escravidão. Deus está mostrando para Abraão, naquele tempo, que era um tempo longo de sofrimento. Seria um tempo longo, não seria um tempo curto de sofrimento. Seria muitos e muitos anos. Era um tempo de Deus, né, dentro da sua promessa, que o povo iria passar por essa escravidão e iria acontecer. Se Abraão não visse, mas estava registrado já que a história de Israel seria através da escravidão. E quando a gente vai lendo a Bíblia Sagrada, a gente vê esse caminho escolhido por Deus, que foi um caminho muito longo, né? Que dá para chegar na terra de Canaã rápido. Dá para ter chegado na terra de Canaã, dentro de alguns historiadores, de meses você chegaria na terra de Canaã. Não passaria tanto tempo assim para chegar numa terra. E Deus fala com o povo, né, e traça e escolhe esse caminho, um caminho um pouco mais longo, né? Porque, irmãos, você pode ter promessa de Deus, você pode ter aí algumas coisas que Deus falou para você, mas Deus te conhece por dentro. Deus sabe o seu coração. Você pode ouvir muitas coisas que você já ouviu durante eu mesmo já ouvi tantas coisas boas na minha vida, mas Deus conhece o meu coração. E às vezes não aconteceu ainda. O que já aconteceu porque o coração já estava preparado para receber. E quando eu vejo assim esse caminho longo, eu fiquei estudando um pouquinho a Bíblia, né? E eu vi que Deus conhece o coração do povo, porque se o povo fosse para o caminho certo de chegar à terra de Canaã em curto tempo, obviamente que se acontecesse alguma dificuldade nesse período, o povo iria retroceder para o Egito. O povo, o coração dele não estava preparado realmente ainda para enfrentar situações, enfrentar perseguições e principalmente guerra. Porque nesse caminho, nessa trajetória para chegar à terra de Canaã, tinha lá um povo chamado Filisteus. E a Bíblia vai falar para nós sobre esse retorno, se houvesse ou tivesse alguma dificuldade
Está aí no capítulo 14, versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Para você ver que a primeira dificuldade, você vai ver aí depois, eu até coloquei aqui até o versículo 12, que eles já queriam fazer o quê? E disseram a Moisés: não haviam sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Olha o coração do povo. A primeira dificuldade que eles tiveram, já indo para passar pelo Mar Vermelho, eles tiveram aquela situação, eles já queriam voltar para o Egito. Deus conhecia o coração de Israel. Primeira dificuldade, aí aqui vamos indagando. Por que nos fizesse isso, que nos tem tirado do Egito? Não é essa a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Esse é o coração de Israel quando sai do Egito. Quando sai do Egito, Deus viu esse coração e eles proferiram com as suas bocas. Aí Deus falou: não vai ser 30 dias que eles vão chegar até aqui. Não vai ser um ano espiritual que eles vão chegar até aqui. Será 400 anos. Isso para Abraão, para Moisés, 400 anos. Aí quando nós vamos entender essa história, e Deus estabelece lá e tira Israel com a mão forte dele, Deus retirou com a mão forte, porque a primeira coisa que Deus queria mostrar para eles precisariam viver uma celebração chamada a Páscoa. Eles deveriam fazer a primeira Páscoa antes da entrada de Canaã. Então, para acontecer tudo o que aconteceu na vida deles, eles estabeleceram o dia da Páscoa, a celebração da Páscoa, e o Senhor registrou isso também, deixou registrado isso para nós no capítulo 13, 12, que fala sobre a instituição da Páscoa. Capítulo 12. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês, no mês, vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. Aí Deus estabelece e deixa como memorial para a vida deles essa passagem, que nós falamos que é a passagem do Mar Vermelho, mas antes foi estabelecido a Páscoa, a Páscoa. E diante dessa primeira Páscoa, nós vamos aprender o quê? Que eles não saíram de mão vazia. Eles estão no Egito. Trabalho árduo, sim, mas tinham tudo. Eles tinham tudo. Faltava nada para Israel. Da parte de alimentação, vestuário, o egípcio supria eles, de um trabalho árduo, um trabalho forçado. Eles tinham todo o suprimento para a vida deles, as necessidades básicas para a família. Mas quando eles saem do Egito, Deus também faz com que eles sejam abençoados. Quando a gente olha aqui, eles não saem com a mão vazia, capítulo 12, o versículo 36. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e esses emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Então, quando Deus está falando que eles despojavam-se os egípcios, Deus está falando assim, davam-lhes o que eles pediam. O que Israel pedia para um egípcio, esse egípcio dava para eles. Foi o que eles fizeram. Saíram com um monte de coisas, de despojos lá do Egito. E a Bíblia vai falar para nós que diante dessa rota que foi longa,
eles encontram, obviamente, a terra dos filisteus, que seria a mais perto dessa rota. Deus desvia eles dessa rota, né, para eles não enfrentarem as guerras. Israel não estava preparado para a luta, Israel não estava preparado para guerrear. Israel viviam acostumados à escravidão, à servidão, a servir outros. E quando nós vemos uma vida dessa, são pessoas que não são preparadas para enfrentar a vida. Quando eu dependo somente no caso deles, né, de um país a qual supria suas necessidades, mas também escravizavam eles, forçavam trabalhos. Os trabalhos deles eram bem forçados. E Faraó era duro com eles, não um rei só abençoador, porque eles faziam, não, também castigava. Então era uma escravidão pesada para Israel. Mas diante dessa situação, o Senhor estava o quê? Preparando eles para a guerra, para serem guerreiros. Eles estavam sendo preparados, sair da escravidão e avançar como guerreiros para a vida. Representando quem? O próprio Senhor, o Senhor dos exércitos, o Senhor que é Rei dos reis, o Senhor que é o general de guerra. Aleluia. Israel estava sendo preparado, eles nem sabiam disso. Por isso que Deus tirou eles do foco dos filisteus, porque eles não estavam, eles morreriam. Israel morreria nas mãos dos filisteus. Mas como Deus traçou a rota, Deus sabia como trabalhar com esse povo, porque era um povo escolhido por Ele. E quando nós olhamos assim, dentro dessa palavra, nós vamos ver que é a palavra que Deus colocou no meu coração, muito forte, que não é somente ficar olhando para as situações, mas é você enfrentar, você avançar, você marchar, continuar a vida, ter continuidade. A gente olha assim todo ano, em janeiro a gente fala que é o recomeço, né? A gente faz uma retrospectiva, vimos as coisas que nós fizemos errado, vamos melhorar, ou então vamos parar com os erros. A gente faz uma retrospectiva e a gente quer renovação, queremos projetos novos, vamos traçar um monte de coisa. O que eu vi nesse ano não foi nada disso. O que eu vi nesse ano não foi nada de recomeço. Eu estou ouvindo restauração, eu estou ouvindo agora avançar. Ouvi aí também alguns também trazendo como a igreja precisa ser edificada, fortalecida. Então nós estamos em tempo de nós projetar a vida com aquilo que nós temos no coração para a vida, um projeto de vida. A gente nem sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a um segundo, do jeito que está. A gente nem sabe. Eu estava falando com o pastor Márcio ontem, falando para ele: Pastor Márcio, por que a gente sentar com a liderança, com a equipe e traçar planos para a igreja? Hoje a gente traçava festas, trabalhos, fazer um monte de coisa aí com a comunidade. Tem como? Estamos aguardando algumas coisas das autoridades, que é a lei, respeitamos, mas não tem como traçar um plano de trabalho, desenvolver a igreja e tudo que. Como? Aí o Senhor falou para o meu coração que diante dessas aflições, dessa perseguição, está lá no Salmos 34, versículo 19, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Quem entendeu a palavra? Deus livra de? Você está preparado para isso? Você pensa que não é só metade, só livra você da metade. Ele livra de todas. Olha que maravilha. De todas. Então Deus está falando para nós assim, é para avançar, é para marchar, para continuar a vida, gente. Agora, como? De que forma? O capítulo 14, versículo 10, fala para nós assim, ó. Capítulo 14, versículo 10, ó. Ele fala que eles levantaram os olhos, sim ou não? Hã? Quem está lendo comigo aí? Israel levantaram os seus olhos
E eis que os egípcios vinham atrás deles e fizeram o quê? Ficaram com medo, tremeram muito. Aí o que aconteceu? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aleluia. Olha Deus preparando o povo para buscar. Olha como que Deus faz, né? Ele está falando aqui das aflições, tá lá o salmo que a gente leu. Aí eles levantam os olhos, né? O salmo fala assim, ó, muitas são as aflições, tá, do justo, mas o Senhor livra de todas. Aí eles levantam os seus olhos, eles tremem, ficam com medo, mas eles se lembram, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a Deus. Porque também lá no Salmo 121 fala para nós, versículo 1, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Aleluia! Então, quando eu olho assim, a resposta dos céus, né? Deus dá uma resposta para eles no versículo 15, do capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Vocês não estão entendendo nada. Marchar, avançar. Ao Senhor lá em Êxodo, capítulo 13, e o versículo 21 e 22, veja bem aí comigo. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22. Nunca, está bem claro aqui, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O que eu li para vocês, que está na Bíblia Sagrada? Nunca. Nunca. Vocês não querem versículo? Estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Nunca. Está na Bíblia. Está escrito. A presença dele conosco sempre. Sempre. Mas quando vem a resposta do céu, quando vem essa resposta do céu para eles marcharem, quando vem essa resposta do céu que diz aos filhos de Israel que marchem, que avancem, que caminhem, que andem, não fiquem parados, aí vem essa resposta de Deus também no versículo 22 do capítulo 14, né? Versículo 22, deixa eu ver se aqui é 21, 22, tá? Nunca já li. Esse aqui, então, o versículo 19. Versículo 19, capítulo 14. Que eu li com vocês. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, fez o quê? E ia atrás deles. Ele se retira da frente. E fica agora na retaguarda, atrás deles. Também a coluna de nuvem. A coluna de nuvem, quando vê o anjo saindo da sua posição, ela também vem para trás. Ela não fica lá na frente. Ela vem também para trás, na retaguarda. Olha lá o que diz aqui. Se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Quando Deus faz com que essa nuvem seja retirada, esse anjo se retira, a nuvem vem junto, a presença de Deus vem junto. A Bíblia fala que para os egípcios era como escuridão, ficou pior para eles, enquanto que para Israel era uma claridade, alumiava. E quando eu vi aqui essa passagem bíblica, do versículo 22
22, falando, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, né, coluna de fogo à noite. Aí ele fala agora, retirou. Esse sentido do retirar não é que ele saiu de cena, não é que ele foi apagado e morreu. Não é que ele se deixou o povo sozinho, abandonado, vou abandonar eles agora, vamos ver o que vai acontecer. Não, ele somente saiu de uma posição para ficar na retaguarda, dando toda a cobertura de proteção para Israel. Aleluia. Aí quando eu olhei assim, eu falei, Israel vivia somente na escravidão. Eles não sabiam viver viver fora do Egito. Eles só viviam a escravidão. Agora eles estão vivendo um deserto, sendo conduzido por um Deus e através de Moisés. O que estava acontecendo agora? O que Deus estava querendo ensinar para esse povo agora, fora da escravidão? Se pede para eles marcharem, enfrentarem o rio, o mar grande, passar pelo mar grande. Como será esse processo que Deus agora está ensinando ao povo que só vivia na escravidão, só vivia para o Egito, e agora eles têm que viver para Deus, eles têm que fazer a vontade de Deus num lugar deserto. Eu vou um pouquinho mais além, porque quando Israel vivia somente a escravidão, eles não sabiam viver fora do Egito. Agora é uma nova fase na vida deles, uma nova vida, um ciclo de vida diferente de tudo aquilo que eles já viveram. Israel agora vai ter essa geração de Israel no deserto que ia viver a dependência de Deus. Deus iria ensinar para eles, dentro da liberdade que eles tiveram, da salvação que eles tiveram, da saída da escravidão, a dependência de Deus agora. Viver dependentes de Deus. Pode ser aí, irmão, que na sua conversão você nunca entendeu a sua conversão dessa forma. Pode ser que você levantou as mãos, mas você nunca ouviu falar que você saiu dessa escravidão do pecado para viver agora a dependência de Deus. Aleluia. Parece que na sua conversão você só foi liberto, e agora tem que continuar dentro dessa libertação, desse processo de libertação. Pode ser que na sua conversão você não ouviu falar que você foi salvo, mas você ainda não ouviu falar, você tem que viver a dependência de Deus, que é um processo também de ensinamento. Quer alcançar a maturidade cristã? Dependência de Deus. Quer ter compromisso? Dependência de Deus. Aleluia, Deus. Mas não tem como ficar parado. Não tem que ficar com inerte. Esperar Deus falar agora e vamos ver o que vai dar. Não. Tem que marchar. Tem que estar ativo, proativo. Tem que ir para cima. Tem que guerrear. Tem que viver a vida. Aí o Israel está aprendendo com Deus essa nova fase. Aí quem só conheceu a escravidão, eles vão viver o quê? Medos e vão viver prisões do Egito. É o que primeira coisa que eles viram, o mar. Atrás ficou sabendo que o Egito estava vindo. O faraó está vindo com seus guerreiros, seus cavaleiros. Primeira coisa que causou neles foi medo. Eles olham, ficam com medo, ficam temerosos. Aí eles clamam a Deus. Mas eles clamam a Deus e ao mesmo tempo já começam a murmurar, falar para Moisés: Moisés, você trouxe nós aqui para o deserto para morrer aqui no deserto, em frente desse mar. O nosso sepulcro vai ser aqui no Mar Vermelho. Então o coração deles fala dessa forma. Eles estão no aprendizado. Eu quero dizer para você, mas você está no aprendizado aí. Você tem 50 anos, 70 anos, você está no aprendizado com Deus. Deus está te ensinando muitas coisas ainda para você herdar a vida eterna. E nós não entendemos o processo que nós vivemos, as coisas que acontecem na nossa vida. E a gente fala: puxa, eu era tão firme, tão forte, agora, puxa, caí, estou mole, estou fraco, estou frio, estou gelado diante de Deus. O que está acontecendo comigo?
Deus está querendo mostrar uma coisa para você, meu filho, minha filha, nessa noite. Aleluia. Que Ele continua ainda sendo o seu Senhor. Aleluia. Ele não deixou de ser o seu Senhor. Aleluia. E quando quem só conhece aqui, ó, que eu coloquei, ó, só conhece escravidão, vive em medos e prisões do Egito, não conhece, não consegue avançar, não consegue, sabe, caminhar na dependência de Deus. Não consegue viver na dependência de Deus. Lê o que Moisés fala para eles marchar. Está aqui, o versículo, né, que a gente acabou de ler. E o capítulo 14, né? 15. Aí o Senhor vai falar para Moisés, ó. E tu, no caso de Moisés, levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus falou para Moisés o quê? Versículo 17. E eis que endurecereis o coração dos egípcios, para que entre nele, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Aí Deus manda o anjo se retirar, a nuvem também se retirar. Aí o versículo 20 vai falar para nós o seguinte, ó. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles que esclareciam a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Aí então Moisés, versículo 21, vai falar o Moisés obedecendo. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. O que a Bíblia fala no versículo 22? E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Imagino eles estão com medo, o coração deles estão sem entender nada. Deus está falando com Moisés. Deus não vai endurecer o coração de Israel. Deus endurece o coração do inimigo. O coração do inimigo. Israel só está vendo o que vai acontecer. Moisés levanta lá sua vara, toca lá nas águas, e eles começam a ver aquelas águas sendo repartidas. Mas eu tenho que entender dessa forma. Eles não ficaram parados vendo a secura do mar. Eles foram entrando pela fé. Foi molhando os pés, foi molhando até os seus joelhos, mas eles foram marchando, porque a ordem era o quê? Marchando. Não é somente ficar esperando a ordem de Moisés levantar a vara e tocar. Marche. Fala para o meu povo, marche. A primeira coisa que Deus mandou, marche, para depois vir o sinal, que haverá um milagre, que haverá realmente as purezas de Deus, que haverá os sinais e maravilhas. Aleluia. Primeiro o povo tem que fazer o quê? Irmão, pega essa fé agora. Aleluia. Firma a sua fé agora. Aleluia. 2021. Sabe o que tem que fazer? Vai com fé. Mas, irmão, se fortaleça nessa fé. Aleluia. Essa fé em Deus. Porque Deus primeiro deu a ordem. Marche. Moisés, toca. É com águas. Entra. Marcha. Entra com as águas. Povo de Israel, entra nas águas. Deus vai fazer prodígios, sinais. Vocês vão ver que Deus vai pelejar por vocês. Que sinais vão acontecer na vida de vocês através da fé de vocês. Aleluia. Aleluia. Eu creio dessa forma. Por isso que eu estou olhando aqui, Israel tocando os seus pés nas águas. Às vezes no começo, né, as águas batem aqui nas canelas e vai subindo um pouquinho, e essa água não vai ser calor não, a coisa não vai acontecer não, está no joelho já. Gente, o que está acontecendo? Aí Deus começa a mostrar secura. Aleluia. Aleluia. Eles começam a entrar todo molhado, mas quando chega ali na parte mais para dentro do mar, está tudo seco. Pode caminhar, a secura
segura, porque lá do outro lado vocês vão cantar o hino da vitória. Aleluia! Quem crê dessa forma, que pela sua fé você vai cantar o hino da vitória em 2021? Aleluia! Aleluia! É avançar. A ordem que Deus dá é avançar. Vai, marcha. É fogo, vai que fogo em tudo. Aleluia. É o que é? O que está acontecendo? Vai, entra nisso aí, meu filho. Para não, entra aí. Eu estou com você. Você esqueceu que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século? A minha presença pode estar na frente, a minha presença pode estar atrás, mas eu não abandono a minha igreja. Aleluia. Aleluia. Da parte de Deus, Deus não retira espírito de nós. É nós mesmo que apagamos o Espírito Santo. Aleluia. Não é Deus que retira de você, não. É você que apagou o Espírito Santo. Com seus erros, seus pecados, com as suas fraquezas, falhas, incredulidade, murmurações. É nós. Mas Deus está falando aqui muito forte ao nosso coração. Aleluia. Primeira coisa, fala para o povo, Moisés: marcha. Aleluia. Quem está aqui pronto para marchar? Aleluia. Vocês estão prontos para marchar? E o pessoal de casa está pronto para marchar? Aleluia. Aleluia. Deus vai fazer você sair do lugar. Deus vai fazer você sair desse acomodismo que você criou. Tem muita gente na fé acomodado na fé. Deus está falando hoje: não, vocês vão marchar. Vocês vão marchar na minha presença. Aleluia. Aleluia. Ficar na escravidão, com medo, com as prisões do mundo? Não. Eu coloquei o meu Espírito dentro de vocês, para vocês terem liberdade no Espírito Santo. Aleluia. E essa liberdade que vocês têm no Espírito Santo, vocês vão viver a dependência de Deus. Viver a dependência de Deus é fazer a vontade de Deus, o querer de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem vai querer fazer a vontade de Deus aqui nessa noite? Para a sua vida, para sempre, até a idade eterna. Aleluia. É compromisso, não é compromisso, nós estamos falando. Aleluia. É compromisso. Eu quero, pastor, eu quero. Eu vou até o fim com Cristo. Nada vai me tirar da presença dEle. Aleluia. Para viver aqui, que eu coloquei, para viver na liberdade, aprenderão a servir na dependência de Deus. O Senhor retira a coluna de nuvem, porque era noite. Ela servia para guiar o caminho e proteger do calor eles. Agora vai para a retaguarda, para fazer o quê? Trazer escuridão para os inimigos, para que os inimigos não cheguem até perto do povo de Deus. É assim que o Senhor faz, irmãos. Deus está protegendo a sua igreja, com a sua família, para que nada, potestade, principados, dados do inimigo inflamado aí, querendo te pegar, querendo te lançar alguma coisa do inferno, nada vai te alcançar, porque você tem o sangue do Senhor Jesus Cristo, está carimbado na sua vida, está carimbado em você, o sangue do Cordeiro está carimbado na sua vida, você está selado pelo Espírito Santo, é Ele que te fortalece a sua fé nesta noite. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração, fala para Deus: Deus, fortalece a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta, Jesus, Espírito Santo, aumenta a minha fé. Aleluia. Israel está um aprendizado tremendo aqui. Israel está aprendendo com Deus. O Senhor coloca agora a coluna de nuvem na retaguarda, pois eu, o Senhor, vou ensiná-los a andar na minha dependência. Aleluia. Primeira coisa que ele recebe é o quê? Marcha. Vamos ver quem vai ser o primeiro a marchar. Quem foi que marchou primeiro daquela turma lá? Ei? Quem é? Quem é? Tem que marchar. Fala para Israel que marcha. Quem foi primeiro, irmãos, dessa turma, irmã André, que entrou e todos foram olhando e vamos ver o que vai acontecer. Se for morrer, vai morrer todo mundo afogado.
Quem foi? Vocês acham? Aqui Deus está falando, marche. Quem é o primeiro andar? Quem é o primeiro andar? Irmão, não importa quem foi o primeiro lá, não. Eu sei que eles foram. Eles foram, eu não sei quem foi. Você é a tribo de Judá, que eu escolhi. Não sei. Eu sei de uma coisa, que eles entraram. Quem está aqui nessa noite, que Deus não está chamando todo mundo para marchar. Deus está falando para a igreja. Marche. Deus não chamou por tribos. Deus chamou, falou para Moisés. É Israel. É Israel. A igreja do Senhor hoje está ouvindo a palavra. Que Deus não está chamando pelo nome, mas está falando a minha igreja. A minha igreja. Aqui eu constituí na terra. Pela fé, lá na cruz do Calvário eles acreditaram, eles creram. Aleluia, a minha igreja começa a marchar. Começa a marchar e vai ver sinais e maravilhas. Começa a marchar e vai ver prodígios, sinais e maravilhas, prodígios. Deus vai operar. Deus vai fazer coisas grandes, proezas na sua vida. Mas marche com fé. Saia, avança dessa situação que você viveu, que você se prendeu, que você está criando em você uma escravidão do eu. O que mata o homem é a escravidão do eu. Eu ser escravizado por mim mesmo. Quando eu fico escravizado por mim mesmo, o operar de Deus não existe. Não acontece nada. Não alcanço maturidade cristã. Não tenho compromisso com Deus. Não tenho nada com Deus. A escravidão, o eu me escraviza. Deus está falando aqui hoje. Se Israel entrasse no mar, se ele não entrasse no mar, eu iria continuar sendo o Senhor deles. Eu iria continuar realizando as mesmas proezas com eles. Se Israel obedecesse ou não obedecesse, eu sou o Senhor dos exércitos. Deus está falando para a igreja: se quer obedecer, obedeça. Se não quiser carregar a cruz e siga-me, também vocês têm a mesma escolha. Mas eu vou continuar sendo o Senhor da igreja. Aleluia. Isso não me rebaixa. Isso não me diminui. A sua desobediência é para a sua desgraça. Mas se você quer obedecer, receba o poder de Deus aí. Aleluia. Aleluia, quer obedecer? Receba o poder de Deus, receba a presença de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí o Senhor está ensinando a eles, para eles viverem a dependência. Lá em Hebreus, diz a palavra do Senhor aqui para nós. Deixa eu só ler aqui para vocês no capítulo 14 ainda, o versículo, deixa eu ver, o versículo 24. Que aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estenda a sua mão, estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E o versículo 31 fala assim para o 30, fala assim para nós: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Aleluia. O que eu quero dizer para você nessa noite? Aleluia. Nós vamos louvar daqui a pouco. Você vai cantar o hino da vitória. Eu vou cantar o hino da vitória. Nós vamos cantar o hino da vitória daqui a pouquinho. Capítulo 15 nós vamos cantar o hino da vitória. Aleluia. Mas Deus está querendo mostrar alguma coisa aqui. Aleluia. Para avançar, tem que sair da escravidão. Tem que sair da escravidão do medo, das prisões da vida. A gente precisa ainda entender que nós estamos agora na frente, porque depois que eles passam o mar,
A Bíblia fala para nós aqui que a gente lê. Foi na noite toda. Chegou até de manhã. A Bíblia fala na vigília daquela manhã. Significa, pode ser umas 6 horas da manhã, umas 9 horas da manhã. Mas foi a noite toda a passagem do mar vermelho. Aquele vento que Deus escolheu para separar o mar, durou a noite toda. Oh, irmãos, olha a grandeza do nosso Deus, né? A Bíblia fala que eles viram a mão de Deus salvando eles. Aleluia. Quando eu vi isso, fiquei maravilhado, porque tem coisas que a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim: puxa, não poderia ter acontecido assim. Por que aconteceu dessa forma? Aí quando olha aqui para Israel estava ainda com o coração de medo, estava ainda aprisionado com as coisas da vida, estava ainda escravizado ainda, estavam vivendo a escravidão no coração. Eles levaram dentro do coração deles toda a escravidão do Egito. Às vezes você vem para Cristo e você pensa que a vida vai continuar a mesma coisa, eu posso fazer o que eu quero. Aí Deus está falando assim para nós, assim, que na sua frente agora é você e a sua liberdade na vida que Deus te deu. Você foi liberto. Você tem que viver a sua libertação. Cada um tem que viver a sua libertação diante de Deus. E quando olha essa vida agora de Israel com Deus, eles escravizados ainda, o coração que Deus viu, que eles foram para o deserto com o mesmo coração do Egito. Deus tinha que trabalhar dentro deles, para eles começarem agora a viver, a buscar a Deus, após o milagre, após os sinais e maravilhas, após o mar ter sido aberto. Eles deveriam continuar buscando a Deus, vivendo para Deus. Depois dessa proeza tão grandiosa que eles passaram e viram o livramento de Deus, que eles mesmo falaram que viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e eles temeram, e fala que eles começaram a crer agora em Moisés e no Senhor. Olha, precisam fazer tudo isso para eles crerem naquilo que Moisés falava, naquilo que o pregador, o pastor deles falava. Precisou Deus agir dessa forma, mostrando para eles essa grandiosa libertação, tanto da escravidão, do opressor, como também do mar vermelho, o mar grande. Agora eles deveriam ser libertos por dentro, ser libertos do seu eu, do que eles aprenderam com outros deuses. Fizeram tanta coisa lá no Egito que entristeceu Deus. Agora eles estão na mão de Deus, dependentes de Deus, para viver a jornada. Mas eles estão agora entrando no capítulo 15 para cantar o hino da vitória, cantar o hino da bênção que alcançaram, cantar o hino daquela conquista de medo, de pavor. Israel está atrás, os egípcios estão atrás querendo nos matar. É a morte atrás, é a morte na frente. Ou nós morremos na mão de Faraó, ou então nós vamos morrer afogados no rio grande, no mar grande. Mas o Senhor está ensinando para eles algo muito profundo. Quando eles falam assim para marchar, vocês vão marchar agora na minha direção, e vocês vão depender de mim para tudo. Aleluia. Ei, irmãos, saímos da escravidão do pecado para estar nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus tem cuidados, tem zelos. Nas mãos de Deus tem tratamento espiritual. Nas mãos de Deus tem realmente algo que Deus tem uma diligência pela sua alma, pela sua vida. Aleluia. Que às vezes nem você mesmo tem essa diligência para a vida espiritual. Tem mais diligência para o seu eu, para a vida da secular, material, mas para a vida espiritual está totalmente desgastado, desprezado, não consegue mais se levantar. Mas Deus está falando hoje: a minha igreja vai se levantar, a minha igreja vai se avivar, o poder da minha glória vai descer sobre
levante. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus já te libertou. Deus já te salvou. Deus já te curou. Deus já te deu vitória, querido. Deus está aqui conosco. Aleluia, aleluia. O mesmo Espírito Santo continua na igreja. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. O Ali vai cantar. Aleluia. Nesse momento o Ali vai cantar. Porque não tem condenação nenhuma para nós aqui. Aleluia. Todos nós já somos justificados pelo Espírito Santo. Aleluia. Diante de Deus, você e eu, nós somos justificados. Aleluia. Aleluia. Não há condenação para os seus. Aleluia. Mas Deus quer ver uma igreja que marche. Uma igreja que realmente provoca milagres, provoca a glória de Deus. Para realmente essa glória ser contagiante